Bom, o meu nome é Bruno Gonçalves Silva, eu sou técnico em assuntos educacionais, lotado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e eu desenvolvi o meu mestrado na Fundação Cisgran Rio, orientado pelo professor Ovidio Orlando Filho, e esse trabalho teve como título a elaboração e validação de instrumentos de avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu da Unirio, ofertados na modalidade presencial. O objetivo desse estudo foi elaborar e validar um instrumento de avaliação da adequação desses cursos ofertados na modalidade presencial, tanto em relação à resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1 de 2018, assim como a resolução da Unirio 5244 de 2019, que é o Regimento Geral da Pós-Graduação Lato Sensu. As questões avaliativas que nortearam esse estudo são: até que ponto o instrumento de avaliação elaborado ele possibilita medir o nível de adequação desses cursos, tanto em relação à resolução do CNE, quanto em relação à resolução da Unirio. O objeto desse estudo são os cursos de pós-graduação lato sensu da Unirio, ofertados na modalidade presencial, e a justificativa que endossa a relevância desse estudo é a necessidade de conformidade das especializações em relação à resolução do CNE número 1 de 2018, assim como em âmbito interno, a necessidade de conformidade com a resolução da Unirio 5244 de 2019. A metodologia utilizada se baseia em duas abordagens, a centrada na administração e a centrada nos especialistas. Orphan Sanders e Fitzpatrick conceituam a primeira como o foco em propiciar a orientação de gestores nas fases de planejamento, no decorrer operacional e nas práticas revisionais de programas. Eles também conceituam a abordagem centrada em especialistas como a aferição fundamentada de maneira precípua no saber específico de um profissional de determinada área, direcionado ao julgamento de um programa, produto ou uma atividade. Eles ainda destacam como potencialidade dessa abordagem a ênfase sobre o papel estratégico do parecerista, o que proporcionaria o destaque às questões consideradas mais relevantes. Esse instrumento de avaliação ele foi elaborado por meio das seguintes etapas. Houve a revisão bibliográfica acerca dos mais variados instrumentos de avaliação, assim como escalas e padrões de respostas. Houve a leitura dos pareceres do CNE, assim como de suas resoluções, o que totalizou 44 documentos oficiais analisados, e houve a seleção dos aspectos classificados como obrigatórios, tanto em relação à resolução do CNE quanto à resolução da Unirio. A lista de verificação ela foi selecionada como o instrumento mais adequado ao objetivo e ao contexto desse estudo, e houve a elaboração da versão preliminar dessa lista de verificação por meio da seleção das categorias e indicadores, além da composição de um manual de aplicação do checklist. A versão preliminar, então, da lista de verificação, ela contou com 5 categorias e 71 indicadores. Ela foi submetida a uma validação técnica por 3 especialistas em avaliação da Fundação Cisgran Rio, por meio de 7 critérios, assim como a validação de conteúdo, por meio de da participação de docentes em cargo de gestão, técnicos administrativos em cargo de chefia e técnicos administrativos ou colaboradores, a cerca de 4 critérios. Ela também foi submetida a uma pré-testagem, a um curso de especialização em fase de implementação e 2 cursos que já foram implementados. O que resultou na versão final da lista de verificação, composta por 6 categorias e 123 indicadores. Como considerações finais a esse estudo, atestou-se que o processo de validação, composto por especialistas da técnica do conteúdo, em conjunto com a pré-testagem, ratificou que o instrumento de avaliação elaborado no presente esforço é dotado de adequação para avaliar a conformidade desses cursos, tanto em relação à resolução do CNE, quanto em relação à resolução da Unirio. E como recomendação, destaca-se o instrumento de avaliação seja utilizado como um referencial nos processos de elaboração ou reestruturação das especializações da Unirio. Que essas informações elas sejam registradas nos relatórios produzidos mediante a aplicação do checklist. E que essa lista de verificação ela possa passar por processos periódicos de atualização e incremento e que o seu potencial de exportabilidade seja avaliado a instituições análogas à Unirio. As referências na íntegra, assim como o conteúdo, eles podem ser acessados no site da Fundação Cisgran Rio. Eu agradeço ao espaço e aos organizadores por esse evento tão importante.